isso. E falando desses aspectos, Elis, uma vez a gente, justamente nesse ponto, né, do que a empresa precisa saber, assim, a gente tem alguns fatores aí que a gente tem que considerar. A operadora, né, e os seus resultados ali, que tipo de produto ela tem, se tem um produto regional, um produto verticalizado, um produto com gestão da saúde, que eu acho que isso aí tem que ser o sistema das operadoras, na verdade. As equipes, né, equipes multidisciplinares para poder conduzir esses assuntos, olhar o risco, equipe médica conversando, o tratamento dos crônicos e para os próprios clientes, porque o cliente no ambiente dele, quando a gente olha o ambiente do cliente, você vê o ambiente que pode ser de risco da empresa que tem grau atual de salubridade, são aqueles graus de risco, né, de 1 a 4. Sim. Tem empresa que tem problema de infecção, problema de respiratório por questão de partículas aéreas e tal, que pode gerar aquele tipo de problema, questão de acidente e principalmente deslocamento. Você vai para algumas regiões, interior ou grandes capitais, dependendo de onde você esteja, a quantidade de moto que você vê, esse acidente de trabalho que acontece no deslocamento, tanto na ida quanto no retorno para a residência do trabalhador, isso está coberto pelo plano de saúde, né? É difícil, você também não dá cobertura para isso. Tratamento, acompanhamento também de riscos, que é aquele check-up, isso já é coberto pelo plano, antigamente não era. Então, há algumas questões aí que a empresa precisa entender que, junto ao médico do trabalho, a medicina do trabalho, justamente para resguardar questões de LGPD, quando a gente olha o risco e vai precificar esse produto e vai entender o risco do cliente, é importante ter essa conversa com a operadora, de maneira que a operadora também esteja preparada para assimilar esse tipo de informação dentro do reajuste e da manutenção do próprio cliente numa negociação de renovação de contrato. Por quê? Foge muito ao controle da operadora, isso foge. Mas o cliente às vezes atribui isso, e aqui não é uma defesa das operadoras que a gente faz, né? A gente é muito isento quanto a isso, mas é um ponto que o cliente precisa se atentar, o cliente corporativo, dependendo do seu porte, claro, é entender o seguinte: olha, a maior parte do risco que acontece é inerente à empresa e ao beneficiário, não é da operadora. O cliente corporativo espera sempre que a operadora resolva o problema de risco dele. Na verdade, a operadora está olhando para o retrovisor. E se a gente começar a olhar para o retrovisor entrando num preço errado, a tendência é que o reajuste lá na frente seja maior ainda, porque há uma questão de seguinte: o risco da empresa está alinhado com o risco que foi calculado no momento que o contrato foi fechado, a massa envelheceu, né? O que a gente chama de massa, né? Massa, o perfil etário, as pessoas envelheceram. É uma empresa que tem um turnover muito baixo, está com as pessoas ali há muito tempo. Então, são aspectos de risco do ambiente da empresa, do ambiente do trabalhador, e também da questão da saúde emocional, né, do trabalhador, que hoje é uma questão muito veemente nas empresas, que gera outros tipos de patologia e que tem que se haver um programa conjunto com a empresa para que tenha esse cuidado. Isso envolve LGPD, uma série de corresponsabilidades também do próprio beneficiário, de que tem informações que a operadora vai tratar com a equipe médica, com o médico do trabalho, que o RH não pode participar, porque é um risco inerente àquele trabalhador ou trabalhadora. Então, tudo isso é colocado num bolo e que na hora que a gente vai ver friamente, a empresa olha o seguinte: eu entrei com esse preço, meu orçamento é esse, eu não posso ter plano de saúde como minha segunda maior despesa depois da folha de pagamento, né? Então, isso tudo, quando é composto de uma maneira mais madura e entendendo também, quebrando esse paradigma do plano, de que tipo de plano que eu vou fazer, se é regional e tudo, a operadora pode registrar um produto para aquele cliente de acordo com a necessidade dele e um direcionamento de atendimento, contanto que isso esteja previsto no contrato e não mude. Dá para se fazer, dependendo do tamanho do cliente, um produto específico para aquela necessidade ou para onde ele está situado ali. Lembrando que o plano empresarial é um plano que atenda o trabalhador dentro da empresa. A gente sempre tem um aspecto: eu moro, mas eu trabalho na empresa no município, mas eu resido em outro. Entenda, você está contratando um plano da empresa. A empresa está dando um plano para você quando você trabalha ali e deslocou, mas você, no produto que tem limítrofe regionalmente com municípios, você está ali por aquela região onde você fechou o produto da empresa. Então, são muitos aspectos a serem avaliados que, às vezes, as empresas não estão dispostas a avaliar isso. Por exemplo, não tem indicador de produtividade, indicador de satisfação no trabalho, indicador de taxa de reincidência de doenças crônicos. Tudo isso é importante que seja visto em conjunto com a empresa. Não adianta só a operadora olhar sozinha e ela tentar resolver isso, porque ela está olhando o risco sempre depois que acontece. A predição de risco aí da operadora nesse aspecto é muito baixa, justamente por conta de outros atributos como LGPD.
tem dados ali que você não pode abrir, por mais que a operadora saiba, por uma questão de proteção de dados aí sensíveis do próprio trabalhador. Né? Agora, você falou uma coisa que eu achei interessante, que o que mostra que com o papel que a gente está se propondo a fazer e que a gente está colocando nessa live, ele é fundamental, que é a questão cultural, que é você poder chegar e mostrar para uma empresa e falar o seguinte: empresas até um determinado porte, empresas como PMEs, elas têm uma regra muito rígida. Empresas muito grandes, normalmente elas têm possibilidade de fazer planos administrados ou planos mistos, elas conseguem fazer ajustes de orçamento. Mas a empresa que está nesse meio, como eu diria, sei lá, entre 200 vidas e 2.000, que é a grande maioria das empresas que a gente tem aqui, elas, muitas vezes, elas têm dentro de sua equipe de RH, tem que ter um entendimento da questão do. É engraçado começar a pensar em falar isso. É aquela questão de você pegar o produto, de desmontar o produto, ele inteiro, falar assim: olha só, gente, eu só posso ir até aqui, mas para chegar nesse ponto aqui, eu preciso ajustar essa rede, eu preciso ajustar esse médico, eu preciso ter a questão do reembolso, eu preciso. E você começar a mexer com algumas variáveis, as pessoas estavam acostumadas a ligar para mim, ou para você, ou para todo mundo, e falar assim: eu quero 3 planos de saúde, me conta que eu quero os valores. E agora a gente está, principalmente para o plano coletivo, não, desculpa, plano, falo coletivo demais o dia inteiro, plano grupal, você começa a ter o seguinte: eu tenho que analisar com você de uma maneira muito mais profunda, porque a tua capacidade financeira, ela sempre vai bater na sua porta se você não tiver nenhum trabalho de prevenção de risco, nem que seja o mínimo, conversando com a sua operadora. Porque não é claro para as pessoas, voltando a bater em cultura, a questão de cultura financeira. Então, na hora que eu te dou um benefício, que eu te faço um benefício, muitas vezes a ponta fala: ele não faz mais que a obrigação de me dar um plano de saúde. E não é bem assim, principalmente no caso dos produtos grupais, onde você tem, pode falar: não, mas por convenção ele é obrigado a me dar um plano de saúde porque ele tem que cuidar da minha saúde. Mas quem tem que cuidar da sua saúde, ele te dá a ferramenta, mas quem cuida da sua saúde é você. Então, na hora que você começa a ter essa ferramenta e abusar do uso dessa ferramenta, essa ferramenta quebra. Na hora que você coloca aquela coisa, você coloca muita pressão para alguém pegar, para carregar, ela explode. Então, o que que eu fiquei vendo que há uns anos atrás, assim: vamos montar uma palestra de conscientização do funcionário. E todo mundo olhava com aquela cara querendo te matar. Tipo, chega um cara aqui, de terno bonitinho, falou para mim que eu não posso usar um produto que eu comprei, que eu estou pagando, de alguma maneira, nem que seja um valor pequenininho, que eu estou pagando, que eu tenho demanda reprimida para usar, e ele está dizendo que eu não posso usar porque a empresa não entra na lógica de quem está ouvindo. Muitas vezes o que a gente está falando para o empresário, sim, faz sentido, mas para quem está na ponta fala: por que ele está dizendo que eu não posso usar? Por que ele está dizendo que eu tenho que ir nessa clínica específica aqui se eu não gostei, porque eu não gostei da porta azul da clínica? Aí a gente volta sempre ao lado cultural, batendo no lado financeiro. Então, por isso que eu fico vendo muitas vezes os RHs no meio apanhando os dois lados. E como é que ele vai falar assim: olha, eu consigo falar com o meu funcionário, de uma certa maneira, ele vai ouvir 30% do que eu estou falando, mas eu não consigo chegar na esposa do funcionário, nem nos filhos do funcionário. E na hora que tiver algum problema, ele não quer saber. Ele quer proteger a família dele. Ele não quer saber. E está correto a linha do cara de: vou proteger a minha família. Aí você fala assim: mas você está usando o plano de saúde da sua empresa. Isso pode estourar o plano e as pessoas. A gente não vai conseguir fazer colocação disso, porque a gente tem mais 3 ou 4 empresas só. E isso vai vazar no mercado e a gente vai ter um problema de cotação. Porque no primeiro formulário que vier um pouco mais específico, dizendo: você teve algum problema, você tem alguma pessoa que está internada, alguma pessoa que está grávida, alguma pessoa que está impossibilitada de trabalhar pelo INSS, então você vai mandar para um cara, vai fazer um cálculo, vai chegar para o gerente dele, o cara vai olhar aquele cálculo e falou: não vale a pena.
vai colocar de lado. E esse. Então, isso. Pode falar, conclua, por Não, favor. não, não, vai lá, vai lá. Não, já conclui o seguinte. Então as pessoas não têm essa noção dessa troca de como funciona. Porque na hora que virou a operadora, na hora que virou a poderosa Amil, ou a antiga Golden, ou a Sul América, ou a Samok, ou uma qualquer, ele torna a empresa o que ela é, impessoal, né? Então, É. eu não estou discutindo com o Daniel. Já foi meu amigo Daniel da Golden Cross. Já fui o Helios da Budget, da Metacore. Mas você está falando com. Na hora que eu falo assim, na hora que eu tiro o Daniel, eu tenho que falar com a empresa, ela é absolutamente impessoal.